Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso. E agora vamos conhecer o objeto desta aula? Vamos lá. Aula de número 2, objeto de conhecimento, místicas e espiritualidades. Detalhamento, místicas e espiritualidade nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônidas. Então agora, aluno, você se organiza aí no seu lugar, se prepara, organiza o seu material, porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a essa aula de ensino religioso. E olha só onde é que nós estamos aqui na nossa querida Amazônia, né? Junto com esse cenário maravilhoso, onde nós temos o quê? Nós temos essa jovem aqui da nossa região, essa jovem ribeirinha, que está se comunicando com Deus, está conversando, está batendo aquele papo gostoso com Deus, que nós chamamos comumente de oração, né? Então, essa imagem é para nos lembrar o quê? Que a religião, olha aqui do meu lado, a religião é isso que vai o quê? Ajudar na nossa comunicação com Deus. Aí o telefone aí, que está com Deus e com a menina, simboliza a religião, que faz esse papel de nos comunicar, de nos conectar com Deus. Olha, o ser humano, ele sempre desejou se comunicar com esses seres, essas forças, essas realidades que são superiores, às quais ele deu o nome de deuses, de divindades, né, de Deus no singular. As religiões, elas nascem com essa finalidade, gente, de nos conectar, né, conectar o ser humano àquela divindade, aquele Deus ou aqueles deuses que ele acredita. É a religião que vai fazer esse papel, de fazer com que o homem se comunique com o seu Deus. Ela que vai dar ao homem os instrumentos necessários para fazer acontecer essa comunicação. A religião vai ensinar o homem a rezar, vai ensinar o homem a louvar, vai ensinar o homem as escrituras sagradas, a oralidade sagrada, para que o ser humano conheça o seu Deus e possa se dirigir a ele ou aos seus deuses, a eles, da forma correta. O principal agente, um dos principais elementos que vão ajudar nessa comunicação, que vão ajudar a religião a desempenhar essa função, é o líder religioso. Porque o líder religioso é aquele irmão da comunidade que tem o maior conhecimento, que tem o maior domínio da religião e que sabe transmitir essa religião para os seus irmãos, os adeptos daquela religião, para que essa comunicação entre o ser humano e Deus seja mais eficaz, seja feita de forma correta. E agora nós vamos ver, né, como acontece essa comunicação, como a religião vai desempenhar essa função. As cartelas que vão entrar agora vão nos ajudar a entender isso. Olha aí, as práticas de comunicação com a divindade. Como são essas práticas? Para se comunicar com suas divindades, ou seja, seus deuses, as religiões se utilizam de diferentes meios. A religião vai utilizar diferentes elementos para realizar essa comunicação, para conectar o ser humano a Deus. Vamos ver, nós vamos ter uma relação de elementos nessa cartela e na próxima, começando por essa daqui. As orações, forma mais comum, mais difundida de comunicação com os deuses, as diferentes formas de oração, sejam elas uma oração mais espontânea, que brota do nosso coração, sejam as orações já elaboradas por alguém, por alguma igreja, alguma comunidade religiosa que já deixa as orações ali escritas. No momento de oração, nós utilizamos aquelas orações já compostas por outra pessoa. É tudo válido, é tudo importante. As músicas religiosas, os louvores, as aclamações, né, as músicas de adoração, são todas importantes. Nós vamos ver ao longo dessa aula também outros tipos de música dentro de diferentes tradições religiosas.
Gestos e posições físicas, olha aí, estar de olhos fechados, abrir os braços, juntar as mãos, ajoelhar-se, curvar-se até o chão. São gestos físicos que expressam também essa comunicação com Deus, esse desejo de se conectar, de falar com Deus. Vamos continuar essa relação aí na próxima cartela? Escritos sagrados e religiosos, os livros sagrados, os livros considerados inspirados, também é uma forma pela qual nós trocamos as impressões, nós nos comunicamos com Deus. Comidas sagradas, refeições sagradas, né? No cristianismo nós temos a ceia do Senhor, pão e vinho consagrados, né? Algumas igrejas vão chamar de Eucaristia, outras ceias do Senhor, outras a fração do pão. Né? Nas religiões de matriz africana, as oferendas aos orixás, aos caboclos, aos encantados, nessas oferendas, comidas, né, que são consagradas a essas divindades, são formas também de comunicação. Olha, objetos, velas, roupas, colares, às vezes pinturas corporais, também são objetos que são consagrados para essa função. As danças, né? As danças a gente pode também pensar na arte religiosa, as danças que invocam os deuses, as danças para louvar aos deuses, tudo isso é importante, tudo isso são elementos que as religiões possuem e as religiões ensinam aos seus adeptos para que eles possam ali ter essa comunicação respeitosa, essa comunicação venerável com Deus, né? Essa comunicação como uma reverência à divindade. Então, a religião consagra esses elementos, nós encontramos esses elementos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas a religião consagra alguns desses elementos para uso religioso, para a finalidade religiosa. Conectar o ser humano, o adepto daquela religião, o seguidor daquela religião, a Deus. Olha que bacana, que legal. Quantas coisas nós não temos na nossa casa que às vezes é usado também na nossa igreja e é usado como uma finalidade religiosa. Na nossa casa nós temos velas, nós temos roupas, nós ouvimos músicas, né? Nós temos os livros, né? E a religião utiliza tudo isso no espaço sagrado para nos conectar com Deus. Só que da religião tem essa finalidade sagrada, né? Na nossa casa, nem sempre, na nossa casa é de uso mais comum. Aí, continuando essa reflexão, vamos lá para a próxima cartela. Diz assim, a comunicação com as divindades nas religiões indígenas. A partir de agora nós vamos ver como acontece essa prática de comunicação nas diferentes tradições religiosas. Nós separamos algumas aqui para ver como acontece em diferentes religiões presentes no nosso Brasil, né? Olha o que diz aí a cartela. No Brasil, há centenas de povos indígenas, cada um com suas crenças, mitos e divindades próprias. Óbvio, se há centenas de povos indígenas, há centenas de religiões indígenas no Brasil. Cada povo tem a sua própria religião. Seguindo aí essa reflexão, vamos lá. No entanto, esse conjunto de religiões possui características próprias em seu modo de ser e em suas práticas religiosas. A gente pode dar uma primeira olhada assim e dizer as religiões indígenas são todas iguais. Mas quando a gente olha a partir de um olhar mais atento, mais carinhoso para essas religiões, nós vamos ver que elas têm aí algumas diferenças entre elas, né? Vamos lá, vamos continuar com as religiões indígenas. Nas religiões indígenas, a comunicação com as divindades se dá por meio de... Vamos ver a seguinte relação. Nas religiões de matriz indígena, como é que acontece essa comunicação com as suas divindades, com os espíritos ancestrais dessas religiões? Por meio das danças, principalmente, o culto dessas religiões se dá com forma de dança, de música. E dentro dessa dança e música, olha aí, nessa relação entre danças e músicas está a oração. Dança e música para essas religiões indígenas são expressão de oração. Eles rezam, eles oram
aos seus espíritos ancestrais por meio de danças e músicas. As festas próprias, né? A mudança das estações, as mudanças das luas, o período da seca, da enchente dos rios, né? O período que aumenta a quantidade de chuva, o início do período chuvoso, são algumas festas, né, que acontecem nesses povos indígenas, onde eles também rendem orações aos seus deuses. As pinturas corporais, um costume dos nossos povos originários, pintar os corpos para diferentes finalidades, entre elas, para o ofício religioso. Os adereços, que muitas vezes nós usamos só por uma questão estética. Uma pulseira, um brinco, um colar, uma tiara. Para esses povos indígenas, os adereços também têm uma finalidade religiosa. Eles também têm uma função religiosa. Eles podem indicar até mesmo a hierarquia religiosa em algumas dessas religiões. Por exemplo, o xamã, o pajé, o curandeiro daquele povo, ele pode usar um determinado ornamento, um determinado tipo de cocar, de colar, que indica que ele é o líder religioso daquele povo, daquela aldeia, daquela comunidade indígena. Olha só, como para eles as coisas, né, esses elementos do dia a dia, eles tomam uma proporção religiosa própria, específica, que ajuda eles a se comunicar com os seus espíritos guardiães, com os seus espíritos ancestrais, com os seus deuses. Olha como é importante, né? A gente entender essa dinâmica, entender para respeitá-la. Vamos avançar. Aí nós temos esse mosaico, né, com alguns elementos da cultura cristã, né? A arquitetura cristã, os cantores que cantam durante a missa, o monge, né, e as imagens dos santos. Né? Vamos ver aí, né, o que diz esse mosaico. Vamos lá. Né? No catolicismo, né, como são elementos do catolicismo. O cristianismo, desde as suas origens, ele busca formas de se comunicar com Deus, né, e de se comunicar entre seus membros. No catolicismo, que é um tipo de cristianismo, né, reúne um número significativo de cristãos no mundo, né, e por isso ele tem diferentes formas de comunicação. Essas formas de comunicação são muito variadas. E esse mosaico vai trazer 4 formas, né? Por exemplo, a arquitetura cristã é uma arquitetura cujos traços refletem elementos da fé cristã. A música sacra, que faz com que nós mergulhemos no mistério de Deus que está sendo celebrado na liturgia cristã. A arte sacra, representado aqui pela essa imagem barroca de Santa Ana, né? É uma arte que também reflete a fé e a reverência da fé católica. As vestimentas, a gente vê o monge com o seu hábito religioso, simbolizando os votos que ele faz a Deus. O culto mesmo, a liturgia, né? A missa, as novenas, a Semana Santa com seus próprios ritos, mas tem um elemento importante, o silêncio, também representado pelo monge. Nós vamos ver isso mais adiante, né? Vamos destrinchar esses elementos, aprofundá-los mais adiante aqui na nossa aula. Vamos lá? Temos aí, olha aí a cartela, né? No catolicismo, né? Na Igreja Católica, o silêncio, ele é uma forma de comunicação. Como, professor? Como que a gente está em silêncio? Como é que a gente se comunica? Vamos lá? Olha, na Igreja Católica, o silêncio ele é uma forma de comunicação com Deus, que acontece principalmente nos mosteiros, né? Local onde vivem, vamos lá na próxima cartela, local onde vivem os monges e monjas, pessoas que consagram suas vidas à oração e à contemplação de Deus e a orar por sua igreja e pelas necessidades do mundo. Essas pessoas vivem em silêncio, né? Vivem em silêncio, só abrem a boca para rezar, para orar, para falar, para ler a palavra de Deus, para rezar a palavra de Deus. Temos mais um pedacinho sobre isso. Alguns monges fazem um voto de silêncio e assim consagram suas vozes unicamente para o louvor de Deus e a oração.
Olha que voto interessante, né? A gente tem que estar falando o tempo todo, mas se nós fôssemos obrigados a fazer esse voto de silêncio, né? Ia ser difícil a nossa vida, mas algumas pessoas são vocacionadas a ela. Vamos ver aqui a comunicação também numa outra tradição religiosa. No hinduísmo, a comunicação com os deuses no hinduísmo. No hinduísmo, uma das mais antigas tradições religiosas do mundo, a dança é um elemento característico, pois, segundo algumas narrativas, foi dançando que Brahma, a divindade criadora, deu origem ao universo e a tudo que existe. Olha só a dança, os próprios deuses hinduístas dançavam. Então a dança ela é muito importante para os hinduístas. Vamos ver a próxima cartela, ela vai aprofundar essa importância. Olha aí, desde crianças, os hinduístas de diferentes castas e diferentes vertentes dessa religião aprendem a dançar para diferentes ocasiões da vida, mas sempre com o intuito de alegrar os deuses. Então, como para os indianos e para os adeptos do hinduísmo, a dança é um elemento sagrado e é uma das principais formas de comunicação com os deuses. Olha que legal. E agora vamos ver ainda mais uma tradição religiosa, como eles se comunicam com Deus, a comunicação com as divindades nas religiões de matriz africana. Para este grupo de religiões, que teve sua origem nas religiões e crenças trazidas pelos africanos escravizados no período colonial brasileiro, há três principais formas de comunicação com as divindades. São elas a dança, o canto e a comida. Olha que interessante, a dança, o canto e a comida. Vamos ver cada um deles agora? A dança é um elemento essencial do culto africano. É essencial no culto, nos terreiros, né? Nas religiões afro-brasileiras. Geralmente é realizada em forma circular, como nas tribos africanas, lembrando a centralidade da vida neste e no outro mundo. Olha que legal o círculo, né? A centralidade da vida nesse mundo terreno, material e no mundo espiritual. O outro elemento para eles é o canto, chamado de pontos. Tem a finalidade de chamar para essa realidade as divindades ou os orixás e, dependendo da religião, os espíritos evoluídos, os guias, para que sejam homenageados e consultados durante a cerimônia sagrada. Vamos ver aí o outro elemento, para a gente fechar as religiões de matriz africana. A comida tem a finalidade de ser oferenda, como pedidos e agradecimentos, principalmente aos orixás, que são divindades profundamente relacionadas com os elementos da natureza, de onde o ser humano retira seu sustento. Olha que legal, nas religiões africanas, né, de matriz africana, a dança, a música e a comida são os principais elementos com os quais os adeptos dessas religiões se comunicam com os seus deuses e trocam essa relação de reverência, de afeição, de carinho, né, de adoração com as suas divindades. Né? São elementos também do nosso dia a dia, mas que essas religiões dão um valor sagrado. Né? E vamos ver aqui uma religião um pouquinho diferente, como é que ela faz essa comunicação com seu Deus, não é? A comunicação com Deus no sufismo, atenção, não é surfista, nem surf, é sufismo. O sufismo é um movimento místico de origem islâmica, fundado pelo profeta muçulmano Rumi, no início do século XIII d.C. Nesta tradição religiosa, estão presentes os derviques, dançarinos sagrados, que durante o sema, o ritual do sufismo, eles dançam girando com os olhos fechados e em profunda concentração. Olha, no sufismo, a principal forma de conexão com Deus único do islamismo, é a dança. Né? Uma dança que nos leva quase a um transe, a uma conexão profunda com Deus. Olha que interessante. Vamos continuar conhecendo? Nesta tradição,
Durante sua dança sagrada, os derviques realizam diferentes gestos, buscando uma perfeita conexão com Deus. Esses dançarinos são muito procurados, gente. Eles são muito, nesse mundo islâmico, eles são muito procurados para quê? Para as consultas com sobre as diferentes situações da vida. Os muçulmanos vão até os derviques para consultarem esses homens que vivem em conexão com Deus. E olha, um princípio desses dançarinos, desses derviques, é o quê? O que de Deus recebemos, a humanidade doamos. Então, se eles recebem por meio dessa conexão, por meio da dança, se eles recebem algum conhecimento de Deus, eles doam à humanidade por meio dos seus conselhos, das suas orientações, porque eles são muito buscados, muito procurados para serem como se fossem diretores espirituais, no mundo islâmico, no mundo muçulmano. São reverenciados. Olha que interessante. Como toda a religião, nós escolhemos aqui algumas, mas toda a religião, ela tem esses elementos que ajudam na comunicação. E como eu falei no início da aula, às vezes são coisas que estão presentes no mundo não religioso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, comida, a dança, as roupas, objetos do dia a dia, toalhas, copos, pratos, flores. Mas na religião, esses elementos, eles tomam uma dimensão sagrada, eles são sacralizados. O que é ser sacralizado? É quando se recebe um valor sagrado, um valor religioso. E se recebe um valor religioso, aquilo que tem valor religioso tem a função de nos conectar com Deus. Por exemplo, para muita gente, a Bíblia é um livro qualquer. Porém, para os cristãos, a Bíblia é um livro sagrado, porque ao ler a Bíblia e ao praticar o que está na Bíblia, o cristão ele se aproxima de Deus, ele se conecta com o seu Deus. Da mesma forma, a dança dos derviques é uma dança, quantas pessoas não dançam aí nos teatros da vida, nos movimentos culturais, nos festivais culturais. Mas para essa forma de islamismo, o sufismo, a dança ela ganha um valor sagrado. Ela conecta o ser humano a Deus. Ela conecta esses dançarinos religiosos ao Deus Alá, ao Deus único do islamismo. E olha só, na imagem que nós temos aqui nesse croma, ele com os braços estendidos, com os braços para cima, como que em oração de louvor, de adoração, de súplica ao Deus único. Sua conexão com Deus é tal durante a dança que nessa espécie, entre aspas, de transe, que não é um termo muito adequado, mas só para a gente poder entender mais, nessa conexão com o Deus único, ele é como que entra nesse mistério de Deus. E por isso, por estar conectado com Deus, ele é tão procurado. Então, veja só que beleza. Esses elementos que auxiliam na nossa comunicação com Deus, eles precisam ser guardados, ser preservados, mas também ser praticados. Uma outra coisa que chama a atenção na nossa aula é a comida sagrada. Eu citei como exemplo a ceia do Senhor, mas também nós vimos nas religiões de matriz africana as oferendas feitas aos orixás, às suas divindades, aos espíritos evoluídos. A alimentação é interessante porque ela é sempre sagrada. Alguns grupos religiosos ensinam seus adeptos a agradecer antes de toda e qualquer refeição, a agradecer por aquele alimento. O alimento ele é sempre sagrado. É por isso que é muito grave o desperdício de alimentos, porque enquanto se desperdiça de um lado um alimento, milhares de pessoas no mundo inteiro ainda passam fome. Se a comida ela é algo que é sagrado, que é dado por Deus, então nós precisamos aprender a partilhar melhor, a não estragar a comida. E aquela comida que não foi estragada, ela de ser partilhada com quem passa fome. É escandaloso que o mundo com tantas religiões
que todas elas, pregando a caridade, a ajuda aos pobres, a partilha dos bens, a partilha dos dons que os deuses dão a essas religiões, a esses adeptos, ainda há pessoas que passam fome no mundo. Né? É um escândalo, né? É algo que a gente deve pensar, refletir, analisar no nosso dia a dia. Né? Então, tudo isso é comunicação com Deus. Tudo isso é forma de o ser humano que pratica uma religião ou uma espiritualidade, está ali como que o computador, né, conectado na internet. Né? E a religião é essa Wi-Fi, né? Essa rede, esse aparelho que dá aquele sinal que faz com que os nossos aparelhos, computador, celular, televisão, tablet, estejam conectados na rede mundial, na internet. Então, como é importante as religiões, a gente entender esse processo de comunicação que acontece dentro das diferentes religiões e dentro da religião que você pratica também, para aproveitar bem esses momentos, né, que a sua religião, ou que a religião da pessoa que está ao nosso lado, que caminha conosco, que estuda conosco, pratica, e a gente respeitar essas diferentes formas de comunicação, né, seja da nossa religião, seja de outra religião, outro grupo religioso. Né, todas elas têm essa finalidade. E a partir do momento que nós nos comunicamos com Deus, nós também precisamos nos tornar pessoas melhores, melhores professores, melhores alunos, melhores pais, melhores filhos, melhores vizinhos, melhores cidadãos, melhores seres humanos. Não só para nós mesmos, para as pessoas que nós amamos, nossos familiares, amigos, né, mas também para o mundo. Se você aí no seu município, na sua comunidade, cada vez mais se tornar um ser humano melhor, então nós vamos ter uma pessoa melhor no mundo e vamos ter então um tijolinho para construir um mundo melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês, queridos alunos, e até o nosso próximo encontro.